Pega a sua Bíblia aí, por favor. 1 Coríntios. Capítulo de número 4. Verso de número 14. Diz assim: Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, a qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Amém? Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tome o nosso coração nessa noite. Nós queremos estar completamente vulneráveis à Tua presença, vulneráveis à voz do Teu Espírito. Pai, que de fato, Senhor Deus, o Seu coração possa estar dentro do meu coração, que de fato o nosso coração aqui esteja encharcado com o Teu coração, com o Teu Espírito, que venhamos, Senhor Deus, a ter um tempo aqui de compartilhar, em que venhamos a aprender do Senhor, ouvir a Tua palavra, sermos alimentados por ela. Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale conosco, fale com cada um de nós aqui, Pai, no nome de Jesus, nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar falando sobre paternidade, sobre princípios da paternidade, e nada mais propício desse tempo da gente falar sobre isso, porque de fato nós hoje precisamos muito mais do que tios, entendo o que eu vou dizer, né? É claro que a gente precisa de tio, mas a gente precisa muito mais do que tios, primos, muito mais do que pastores, muito mais do que qualquer outro tipo de pessoa perto da gente. O que a gente precisa hoje é pai, são pais espirituais. Já vemos falando que ser pai espiritual, ela é uma unção, ela não é uma pessoa. Então, como eu falei, um tio pode ser pai espiritual. Um primo pode ser pai espiritual. Uma mãe, ela é uma mãe espiritual. Um filho, ele pode se tornar um pai espiritual, porque é uma unção que vem sobre nós, é uma unção que está vindo sobre a igreja brasileira. E a gente ouve muitos relatos de pessoas que estão sedentas por essa paternidade, que estão sedentas por esse cuidado, estão sedentas por essa unção que vem sobre nós e que nos conforta e ao mesmo tempo nos admoesta. A gente vai ver Paulo falando aqui, olha, eu venho diante de vocês me admoestar-vos, ou seja, corrigir vocês, trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de correção, uma palavra de alinhamento. Porque Paulo se colocava na condição de pai espiritual ali do povo de Coríntios. E essa revelação, esse entendimento que a igreja brasileira precisa viver, porque de repente existem algumas pessoas que elas não conseguem serem confrontadas por um pai espiritual, porque elas têm a ideia
de que a igreja, ele é um lugar onde ela pode fazer o que ela bem quiser. É um lugar onde ela chega e se ela for corrigida, ela sai da igreja, ou seja, o pastor perde a ovelha. Então, dependendo da visão do pastor, dependendo da visão da igreja, ele nunca corrige, porque às vezes ele vai corrigir, ele vai admoestar, ele vai trazer uma palavra de alinhamento. E infelizmente essa pessoa pode sair. Por quê? O coração dela está fechado completamente para essas direções do Pai. E o Pai, ele é essa figura que vai realmente nos corrigir, nos alinhar, traçar um caminho, apontar um destino profético, nos alinhar verdadeiramente à vontade de Deus. E às vezes esses alinhamentos, às vezes esses ajustes, essas palavras de ânimo, talvez essas correções, elas vão mexer com a alma do filho. Porque qual é o filho que gosta de ser chamado a atenção aqui? Qual é o filho que gosta de ser chamado a atenção pelo pai e pela mãe? O filho quer mais é que a mãe e o pai não briguem com ele. Se pudesse todos os dias o pai e a mãe elogiar, tá ótimo para mim. Porque no nosso coração, no nosso entendimento como seres humanos, nós não estamos acostumados a sermos corrigidos, a sermos direcionados. Só que nós estamos chegando numa linha, e estamos chegando num tempo em que nós precisamos dessa unção sobre nós para haver correção, para haver alinhamento. Se não houver esse alinhamento, se não houver essa correção, nós infelizmente estamos indo para um lugar muito perigoso. Estamos perdendo o foco de Cristo. Estamos perdendo o foco do reino. Estamos colocando muitas vezes o nosso foco nas coisas naturais. Estamos colocando o nosso foco no cargo. Estamos colocando o nosso foco no púlpito. Estamos colocando o nosso foco em pegar o microfone. Estamos colocando o nosso foco em coisas naturais. Enquanto Deus, enquanto Cristo, Ele quer que o nosso foco seja o trono da graça. Seja o trono, seja o céu. O nosso foco é esse. Por isso que o plano original de Deus, desde que Ele criou Adão e Eva, era que o homem ele vivesse debaixo dessa unção de paternidade. Ele gera Adão, ele cria Adão, e Adão fica no Éden ali, e ele cria os animais, e de repente ele vê que Adão está só. Fala, isso não é bom, isso não é legal. Vou enviar alguém para estar com ele. Então ele forma Eva, e a partir desse tempo eles têm uma relação muito íntima, uma relação muito próxima com o próprio Deus. O próprio Deus descia na viração do dia todos os dias para falar com os seus filhos. Adão e Eva eram muito mais do que uma criação de Deus. Adão e Eva eram filhos de Deus. E todos os dias Deus descia para se relacionar com Adão e Eva no Jardim do Éden. Eles tinham esse relacionamento. Só que do mesmo projeto, o mesmo plano que Deus tem para o homem, de ser pai, de haver uma unção de paternidade sobre o homem, há também no coração, há também no ser do inimigo das nossas almas de destruir isso, de acabar com isso. Da mesma forma que Deus quer restaurar esta unção de paternidade sobre os seus, o diabo quer destruir esta unção de paternidade sobre os filhos de Deus. E com isso ele coloca na mente e no coração das pessoas vários questionamentos, várias coisas, vários traumas, várias frustrações, e o pecado governa. A partir do momento que Adão e Eva pecam no Jardim do Éden, eles perdem essa relação próxima com o pai. O pai agora se torna uma pessoa distante. Adão e Eva agora estão nus dentro do jardim. Estão pelados. Até então eles não tinham vergonha alguma, porque eles estavam diante do pai. Eles estavam diante de Deus Pai. Então o filho ele não vai ter vergonha de mostrar suas intimidades para o seu pai. Quando o diabo rouba essa santidade de Adão e Eva, agora Adão e Eva olham para Deus não como pai, olha para Deus como juiz.
como um juiz que vai descer e vai punir. E vai acabar com tudo, vai matar todo mundo. Só que Deus ainda, mesmo depois do pecado, Deus ainda desce com a expectativa de encontrar o seu filho, Adão, e a sua filha Eva. Ele ainda desce na expectativa de ter esse relacionamento mais uma vez, é óbvio, à distância. Mas Adão e Eva preferem se esconder. Eles se escondem. Eles se afastam de Deus. Porque eles passam a ver Deus não como um pai. Eles passam a ver Deus como um juiz. Como um juiz que vai punir. E às vezes nós enxergamos, às vezes nós olhamos para Deus como um ser assim. Um ser que vai nos punir. Um ser que é mau. Um ser que, nossa, por que ele está deixando isso acontecer com a gente? Queridos, ele nunca vai deixar de ser pai. Nunca. Ele nunca deixou de ser pai. Ele continua sendo pai. Tanto continua sendo pai que para resolver tudo isso, ele envia o seu único filho, Jesus Cristo. Para que todo aquele que viesse a crer em seu nome, crer no sacrifício, receber o sacrifício sobre si, não perecesse, mas viesse a ter vida eterna. Deus ama tanto os seus filhos que ele enviou o seu único filho para resgatar a filiação daqueles que estavam perdidos por causa do pecado. E agora ele encurta a distância. Agora não há mais um abismo que nos separa de Deus. Agora a única coisa que nos separa de Deus nos liga a Deus. Ela é o caminho, ela é o novo e vivo caminho. Então, é um tempo em que de fato nós precisamos entender que nós precisamos de paz sobre nós, mas que também nós precisamos nos tornar pais de outros, pais de outras gerações. Porque Deus, ele veio a partir de Jesus, ele restaurou a nossa filiação a Deus. Nós somos filhos de Deus, amém? Quem é filho de Deus aí, amém? Hoje nós somos filhos de Deus, restaurados, perdoados, redimidos. E ele nos deixa agora uma incumbência, agora ele nos deixa uma missão de também agora sermos pais da nossa próxima geração. Pais daqueles que ainda se continuam perdidos, daqueles que ainda não entenderam a revelação da cruz, aqueles que ainda não entenderam que eles são filhos. Eles ainda compreendem que eles apenas são criaturas. Existem pessoas que ainda têm na sua mente e no seu coração que elas não passam de apenas criaturas repugnantes que Deus detesta. E nós fomos chamados para trazer essa cura no coração das pessoas, para que as pessoas entendam que elas também são filhas de Deus, assim como nós somos. Sim, eu não deveria estar aqui. Por que Deus me alcançou? Por que eu estou aqui? É porque Deus te ama e você é filho, você é filha. Só que você entendeu essa revelação. Tem gente que não entendeu. E vai precisar de nós, como filhos de Deus, do Deus vivo, a trazer essa revelação para o coração delas. A ter esse entendimento. A ter esse entendimento de que nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E querido, a paternidade, ela pode tanto construir algo na vida, na nossa vida, como também a falta dessa paternidade pode destruir. A paternidade pode construir coisas dentro de nós, mas a falta da paternidade também pode destruir coisas dentro de nós. E aí você tem talvez dois tipos de pessoas: aquelas que tiveram pais abençoados, que ensinaram o Evangelho, que pregaram o Evangelho, pais que apresentaram Jesus desde novo, desde cedo,
pessoas tementes a Deus, pessoas que verdadeiramente enxergam Deus como Pai desde muito novos. E você tem uma outra classe de pessoas que infelizmente tiveram uma vida destruída, não tiveram pais assim tão presentes, não foram pais que talvez trouxessem cura, que apontasse o Pai soberano. E você vê essa distinção nessas duas classes de pessoas. Mas também você vê talvez uma terceira classe que buscou, que recebeu a revelação do Espírito Santo que elas são filhas. E agora elas se tornaram uma nova criatura, elas se tornam pessoas fortes, cheias de marcas, cheias de traumas, mas com posicionamento. Eu sou filho de Deus. E eu também quero ser pai. Querido, a maior perda que Adão e Eva teve no jardim do Éden não foi sair do jardim. A maior perda que Adão e Eva perderam naquele momento foi a paternidade de Deus. Foi o relacionamento com Deus. E às vezes a gente está preocupado porque a gente está preocupado que a gente está perdendo coisas. Você já perdeu muitas coisas em Deus. A gente está focado muito no natural. Perdemos as coisas naturais. Olha, que triste, que ruim. É muito ruim, sim. Mas a gente esquece que a gente está perdendo a paternidade de Deus. A gente esquece que a gente pode estar perdendo o relacionamento com Deus. E, querido, não há nada pior do que perder o relacionamento com Deus. Porque uma pessoa, quando perde o relacionamento com Deus, ela morre. E foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Eles perderam o relacionamento com Deus e morreram. Fisicamente? Não, espiritualmente. Foram serem expulsos do jardim foi consequência da perda. Perdendo muitas coisas. Mas porque às vezes a gente perdeu a paternidade de Deus. E Deus quer restaurar isso nesses dias. Deus quer restaurar isso nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você vai ter três aspectos da paternidade, ou 3 dimensões da paternidade. Você vai ter a paternidade biológica, que são seus pais biológicos que te colocaram aqui no mundo. Você vai ter a paternidade espiritual, que são pessoas que têm um encargo espiritual sobre você, tem uma graça, um poder sobre a sua vida, não um poder de manipulação, mas um poder de discipulado, um poder de cobertura, um poder de oração, um poder de conselho, de direção. Pessoas que talvez você nunca viu na sua vida, que aparecem como enviados de Deus para cuidar de você. É muito interessante porque nós vivemos aqui em Teixeira essa troca, né? Deus tirou alguém lá de Belo Horizonte e trouxe para cá. Aí de repente tirou daqui de Belo Horizonte, levou de volta para Belo Horizonte, trouxe do Rio de Janeiro para cá. Aí tirou o que estava aqui em Bahia e estava em Belo Horizonte e levou ele para Rio de Janeiro. Aí você tem mineiro lá aqui na Bahia, carioca na Bahia. Você tem baiano no Peru. Tem peruano no Brasil, em Minas. Porque Deus, ele se revela dessa forma. Então esses são os pais espirituais dessa geração. São homens, mulheres que foram chamados para cuidar de você. Claro que eu estou dizendo, pastor, mas você pode ser pai espiritual de alguém. E você tem a terceira dimensão, que na verdade seria a primeira, né? Eu acho que eu inverti as coisas. Ele é o nosso pai maravilhoso. Então, a paternidade ela se manifesta nessas 3 dimensões. Aí a gente quer buscar a paternidade de Deus, mas não quer buscar a paternidade espiritual. Não, as 3 coisas caminham juntas. Quando você tem a paternidade de Deus, você entende que você precisa de sobre você também uma paternidade espiritual. Você entende que você precisa ter
É um ciclo. Ah, não, eu quero a paternidade de Deus porque eu não me dou curar você. Deus vai colocar pais espirituais para te aconselhar, para te direcionar, para que você possa se relacionar com os seus pais de maneira saudável à luz da Bíblia. Não é à toa que Deus falou: honra teu pai e tua mãe. Uma hora, se você não entender isso, uma hora você vai entender. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. A paternidade de Deus, a autoridade de Deus sobre nós, ela é baseada no amor e no cuidado. É no amor e no cuidado. Jeremias 29, versículo de número 11, diz assim: porque eu sei, bem sei, os pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos espera. Este é o cuidado de Deus para conosco. Olha, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, porque eu sou o pai de vocês. Eu tenho pensamentos de paz, não de mal. Eu quero cuidar de vocês, eu quero amar vocês. Mas nós, como filhos rebeldes, muitas das vezes fugimos desse cuidado. Nós, como filhos rebeldes, fugimos dessa disciplina, desse cuidado, desse amor. Você vê o povo de Israel, que Deus se revelava ao povo de Israel: olha, vocês são o meu povo, eu amo vocês, eu quero ser o seu Deus, eu quero ser o Deus de vocês, eu quero que vocês sejam o meu povo, vocês são um povo de propriedade exclusiva, vocês são meus, e Deus revelando-se todo o tempo o amor dele para com o seu povo. E como resposta, o que o povo dava para Deus? Rebeldia. O povo dava para Deus idolatria, como resposta ao amor que Deus queria dar para o seu povo. Deus ama, Ele cuida de cada um de nós. Paulo aqui, nesse texto que nós lemos aqui, ele está falando com a igreja, e ele está falando no intuito de cuidar da igreja. Você vê Paulo, um apóstolo, um homem de Deus, tremendo, mas falando assim: olha, eu vos falo como pai. Eu não quero que vocês fiquem magoados comigo. Eu estou falando com vocês como pai. Não olhe para mim falando para vocês como pastor, como um apóstolo, como um homem mau. Não, eu estou falando a vocês como pai. E o pai ama, o pai cuida, o pai zela. Paulo entendia. Paulo, ele tinha esse entendimento de paternidade. E é muito maravilhoso. Você vai ver, 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, ele vai dizer assim: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Filipenses 3,17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Paulo tinha um entendimento de que ele era filho de Deus e de que ele, como filho de Deus, ele também poderia se tornar pai de multidões. Então ele dizia para os seus discípulos, os seus filhos: olha, sede meus imitadores. O que ele está dizendo? Filhos, sejam meus filhos, porque eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho a minha filiação curada em Deus. Então por isso, filhos, podem me imitar, podem me seguir. Faça o que eu faço, fala o que eu falo, porque eu sei quem sou, eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu quero trazer um destino profético para vocês. Eu quero trazer um alinhamento do coração de Deus para vocês, porque eu estou alinhado com o meu Pai. É como Jesus dizendo para os seus discípulos: olha, eu só faço o que meu pai manda fazer. E Jesus não estava aqui brincando de ser homem. Ele estava aqui trazendo a revelação do céu. Já que ele fazia o que o pai o mandava fazer, e ele mandava os discípulos, ele ensinava os discípulos a fazer o que ele fazia, significava que ele estava sendo pai desses discípulos. Porque ele tinha um pai. E ele entendia que o Pai era o próprio Deus.
E que esse relacionamento de cura e este relacionamento saudável que ele tinha com o seu pai o dava autoridade para que Jesus pudesse ensinar os seus discípulos a serem filhos, mas muito em breve a serem pais de multidões. Que a ideia, querido, não é que você seja filho e apenas filho para sempre. É que você seja filho, você aprenda a ser filho para que um dia você se torne pai. Ah, eu me tornei pai e eu deixo de ser filho? Você se deixou de ser filho depois que você se tornou adulto? Não, você vai ser filho até você morrer. Mesmo que seu pai morra e sua mãe morra, você é filho. A sua identidade diz isso. Pai, mãe. Tá lá. Tá lá. Então Deus, ele quer restaurar a nossa relação com o nosso Pai espiritual, com o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, para que nos tornemos pais espirituais. E para que essa cura possa também alcançar famílias. Famílias sejam curadas. Famílias sejam tocadas. Paulo tinha esse entendimento de que ele, como filho de Deus, ele tinha autoridade para dizer para os seus filhos: sede meus imitadores. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador do papai. Imitador do papai. Se você não viu o filme A Cabana, depois veja o filme A Cabana. Muito legal. E você vai ver esse relacionamento do papai com o seu filho. Muito legal. Fomos chamados para sermos imitadores de Deus, assim servindo de modelo para outros. Querido, põe algo na tua cabeça, por favor, pelo Espírito, já que é o Espírito que convence. Você foi chamado para imitar Deus. E se você foi chamado para imitar Deus, você vai servir de padrão, você vai servir de modelo para outras pessoas. Talvez no seu coração você tenha alguns modelos de homens, estou falando assim, humanamente falando. Você tem alguns modelos, você tem algumas pessoas que você olha assim, ó, esse homem, essa mulher, caramba, eu quero andar com ele. Eu quero seguir ele. Porque muitas das vezes quando você tem esse entendimento é porque essa pessoa, ela imita Deus. Ela tem um caráter aprovado por Deus. Pelo menos deveria ser. Você e eu fomos chamados para imitar Deus, para que a gente sirva de modelo para outros. Pergunta que não quer calar, nós somos modelos para outros. Olha para o teu trabalho, você é modelo lá no seu trabalho? Não é modelo de passarela não, tá, irmão? Modelo. Você é padrão para alguém? Você é padrão de Deus para alguém lá no seu trabalho? Você é padrão de Deus lá onde você mora? Você é padrão de Deus nas suas conversas de WhatsApp? Você é padrão de Deus lá no seu Instagram? Você é padrão de Deus quando você conversa com alguém? Você é padrão de Deus? Nós somos chamados para ser padrão. Temos um padrão. Esse padrão é excelente, é maravilhoso. Mas, querido, nós temos um padrão, nós temos uma fonte inesgotável que é o próprio Deus. Mas nós também somos vasos. Mas não somos vasos iguais, somos vasos diferentes. Cada um tem a sua identidade, sua digital. Então, se nós somos vasos de Deus, nós somos vasos diferentes. Cada um aqui tem uma capacidade. E você foi chamado por conta dessa capacidade. Para que você se torne padrão sobre a terra. Essa capacidade, ela não tem nada a ver com você. Essa capacidade vem de Deus. Essa capacidade vem da fonte que jorra do trono de Deus. Essa capacidade vem da essência de Deus, que nutre o nosso ser, cura o nosso ser
e que nos capacita dentro do propósito que ele já estabeleceu para cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Pega a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia aí. Cada um tem a sua capacidade, mas o que importa é que cada um seja modelo dentro da sua capacidade. Vou repetir, cada um tem uma capacidade em Deus. Ninguém é igual. Somos aqui, você que nos ouve, estamos aqui. Ninguém aqui é igual a ninguém. Ninguém é igual. Os gêmeos podem ser iguais na genética, até eles são diferentes. Porque Deus criou diferentes. São vasos diferentes, com capacidades diferentes. Você tem essa garrafa, esse jarro, né, melhor dizendo. Você tem essa taça e você tem esse vasinho. Cada um para uma capacidade. Mas cada um precisa cumprir o propósito da sua capacidade. Esse vasinho está fora da sua capacidade. Porque ele está quase acabando. Falta um tanto ainda para encher, né? E esse vasinho está cumprindo a sua capacidade. Ele é melhor do que ele? Não. Cada um cumpre a sua própria capacidade. Isso não tem nada a ver com a gente, querido. Isso tem a ver com Deus. Deus, ele fez você do jeitinho que você é. Para você ser modelo para outros. Você alcançar corações. Talvez pessoas que eu nunca vou alcançar. Pessoas que eu não vou tocar, você vai tocar. E pessoas que você não vai conseguir tocar, eu vou tocar. Pessoas que eu tenho tocado são pessoas diferentes do que o outro pastor lá da outra esquina está tocando. Cada um está sendo usado dentro da sua capacidade. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Todos nós somos vasos de barro, cada um dentro da sua capacidade, dentro da sua qualidade, dentro do seu padrão. Mas a excelência, o fluir, a fonte é o próprio Deus. E quando você entende isso, você começa a cumprir o seu papel, você começa a cumprir o seu papel dentro do propósito de Deus. Deus, ele começa a te usar dentro da sua capacidade, naquilo que você foi chamado para fazer. E você não é apenas abençoado por isso, mas você passa a abençoar outros. Você nesse momento não está sendo um filho obediente, cumprindo o propósito que o seu Pai, o Todo-Poderoso, tem para você. Você agora também passa a ser pai de outras pessoas. Você passa a delimitar destino para outras pessoas, porque você entrou num lugar onde Deus está suprindo, de onde Deus está enchendo, onde Deus está usando dentro da sua capacidade. E aí você pode agora irradiar essa capacidade, essa fonte. Não é à toa que as fontes fluem do nosso como rio de águas vivas. Mas a gente não quer entender isso. Infelizmente nós não queremos compreender isso. Achamos que é muito bom vir, sentar no banco da igreja, ouvir uma boa palavra, cantar bons louvores, ofertar, dizimar, cumprir minha obrigação eclesiástica, voltar para minha casa e não fazer diferença na vida de ninguém. Você foi chamado para fazer a diferença na vida de alguém, querido. Você foi chamado para fazer a diferença na vida de alguém. Não se contente com essa vida que você está levando. Você foi chamado para fazer a diferença na vida de alguém. Cada detalhe da sua vida faz parte de um todo que Deus já determinou.
Cada detalhe da sua vida faz parte de um todo que Deus já determinou antes que você nascesse. Nada é em vão na sua vida. Seja o que for, você tocará muitas gerações com os detalhes da sua vida. É hoje. Tudo que você está vivendo hoje são detalhes da sua vida. Que Deus está usando esses detalhes para compor uma história, para compor um projeto, para que este projeto toque outras pessoas. Fui estrupada desde a minha adolescência. Que Deus cure você. Que Deus restaure você. Mas sabe que Deus vai pegar essa maldição, vai pegar essa tragédia e vai transformar e vai colocar no centro da vontade dele. Você vai tocar outras pessoas com os detalhes da sua vida. Eu fui um prostituto. Deus vai curar você, Deus vai perdoar você, Deus vai lavar você. E dentro da sua capacidade você vai ser usado para tocar outras pessoas. Nada em vão, querido. A dor, ela vem. Jó, ele viveu tudo isso. Perdeu tudo. Mas você via que desde o começo era para um propósito. Glorificar o nome de Deus. O diabo veio ali e fala, te serve porque o cara é bom. Tem tudo. Pode tocar. Só não toca na vida. Jó perdeu tudo, querido. E tudo que aconteceu na vida de Jó foi para um propósito: engrandecer o nome de Deus. As pessoas envolvidas, a própria vida de Jó foi transformada. A nossa vida é transformada por aquilo que aconteceu na vida de Jó. Ao ler o livro de Jó, você é impactado por tudo que Jó viveu. Você não sofre as dores dele, porque ele já sofreu as dores. Ele serviu de experiência. Ele serviu de modelo para tocar você, para me tocar nos dias de hoje. Estamos no ano 2020. Muitos milhares de anos depois do que aconteceu com Jó. E até hoje a vida dele fala conosco. Jesus precisou ser pregado na cruz, sofrer tudo que ele sofreu. A gente vê o filme Paixão de Cristo e a gente, fica assustado, chora, mas o Paixão de Cristo não tem nem 1% do que ele sofreu. Nós nos emocionamos, nós choramos, pensando, nossa, Jesus sofreu muito. Sim, sofreu muito. Ele serviu de modelo para tocar a mim e a você hoje. Então os detalhes da nossa vida, queridos, os fracassos, as vitórias da nossa vida, são detalhes que vão tocar outras pessoas. São detalhes. Só que se a gente buscar o entendimento dessas coisas da maneira natural, nós não vamos compreender e nós vamos murmurar. Eu já ouvi um tanto de gente falar, Deus não existe. Por quê? A gente precisa entender pelos olhos espirituais, com a mente de Cristo. Seja o que você for, seja o que tiver acontecido com você e comigo, nós vamos tocar outras gerações. O nosso foco não pode ser naquilo que nós estamos vivendo, o nosso foco precisa ser o propósito de Deus. Nosso foco precisa ser o propósito de Deus. E é aí que Deus vem como Pai, curando as nossas feridas, curando as nossas chagas. É aí que Deus vem curando os nossos traumas. É aí que Deus vem curando a nossa orfandade. É aí que Deus vem curando todos os traumas que vivemos na nossa infância. É aí que Deus vem curando tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Deus vem curando, restaurando, para você curar e restaurar como pai espiritual de alguém. É assim que Deus faz. Cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, mas que seja usado de acordo com a sua capacidade, dentro do propósito de Deus. É um propósito específico para cada um de nós. E Deus quer curar o nosso interior. Deus quer curar a nossa alma.
Compreender que Deus, ele não perde a oportunidade de ministrar o nosso coração, de tratar conosco face a face. Ele não perde a oportunidade de curar o nosso interior. E existem experiências da nossa vida, querido, que são doloridas para nós, mas que serão cura para outros. É assim. Deus precisou ferir pessoas para que hoje nós pudéssemos estar aqui sendo curados pelas experiências de outras pessoas. E não pense que isso acaba neles, isso continua em nós. Nós estamos vivendo experiências, momentos na nossa vida que curarão outros. Querido, um mosquito entrou na minha garganta. Não estava com gosto de bacon. Querido, entrou mesmo. Entenda, tudo que você tem vivido nesses dias, tudo que você tem vivido nesse tempo, é para te levar para um outro padrão, para um outro lugar, para que você seja exemplo, modelo para outros. Jesus veio e serviu de modelo. Ele foi o modelo máximo. Ele foi o nosso melhor modelo. Aí ele ensinou muitas coisas. Ele ensinou tudo. Ele ensinou a viver, ele ensinou a morrer, ele ensinou a ganhar, ele ensinou a perder. Ele ensinou tudo. Até tomar banho Jesus ensinou. Quando ele lavou os pés, disse: vocês não tomam banho não, vamos lavar o pé. Jesus ensinou tudo. Ele foi um modelo máximo para nós. E quando ele volta para o céu, ele deixa essa responsabilidade para nós. Agora nós que precisamos ensinar. Nós que precisamos influenciar. Nós que precisamos ser modelo para a próxima geração. Querido, hoje a gente infelizmente está usufruindo de muita catástrofe na vida social, na vida dos adolescentes, dos jovens, porque infelizmente eles tiveram péssimos modelos. E estão tendo péssimos modelos. Nós precisamos bater o nosso pé e falar assim: eu quero ser um modelo de Deus para a vida dessas pessoas. Você notou que e a Bíblia fala isso, né? Que os nécios, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles se organizam. Você marca um estudo, você não. Você marca um estudo aqui na igreja, você marca a escola sacerdotal, escola de discípulos, culto. As pessoas não. Agora esses outros lugares, eles marcam um estudo, cara, enche. Porque eles estão se preparando, porque eles querem ser modelo também. Eles também querem ser padrão para alguém. Só que nós somos acomodados, braços cruzados, esperando o pastor ser padrão para todo mundo. Querido, nós, como filhos de Deus, precisamos ser padrão para este mundo. Isso se chama paternidade. Isso se chama dar destino. Isso se chama admoestar, corrigir, amar, discipular. Seja no que for. Amar as pessoas, cuidar das pessoas. Sermos padrões. Aí olha que lindo, Paulo fala assim, ó, verso de número 17 de 1 Coríntios 4. Verso 16 ele fala, né? Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo,
que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino a cada igreja. Paulo, ele entendeu que ele era um modelo para alguém. E ele fez isso, onde ele passou, ele fez isso. Ele curou, ele restaurou, ele ensinou. E ele formou novos filhos. E quando ele envia Timóteo, ele envia Timóteo na condição de filho. Mas para os coríntios, eles estavam recebendo Timóteo na condição de pai. Está dando para entender isso? Paulo envia Timóteo como filho, um filho amado, que vai falar para vocês tudo que eu vivi, tudo que eu passei. Mas os coríntios estão recebendo Timóteo na condição de pai. Porque Paulo entendeu que ele era modelo e padrão para alguém. E Timóteo também entendeu que ele era modelo e padrão para alguém. Você não pode, querido, pensar que você está numa igreja apenas de passagem. Você precisa compreender que você é padrão, você é modelo para alguém. Você precisa ter autoridade de fazer assim: olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de alguém. E este alguém imita Deus, ou eu imito Deus, enfim. É dentro da nossa capacidade, dentro daquilo que Deus colocou para cada um de nós, querido. Talvez você nunca vai botar a mão no microfone para pregar. Talvez você nunca vai pegar um instrumento para tocar. Talvez você nunca vai pisar em outra nação para ser um missionário e pregar o evangelho em outra nação. Talvez Deus vai te usar dentro da sua casa para curar e restaurar os seus familiares. Talvez Deus está te chamando para te usar, para que você seja modelo e padrão lá no seu trabalho, lá onde você trabalha. Você faça daquele ambiente um ambiente do céu. Talvez Deus te chamou para influenciar jovens. Talvez Deus te chamou para influenciar crianças. Talvez Deus te chamou para influenciar homens, mulheres, enfim, não interessa. Cada um dentro do seu padrão, cada um dentro da sua capacidade, sendo usado para cumprir o propósito de Deus. Entendendo que você precisa imitar alguém para que outros possam te imitar. Entendendo que você precisa ser imitador de Cristo para que você tenha autoridade de bater no peito e dizer assim: sede meus imitadores. Entender que você foi chamado para fazer a diferença na vida de alguém. Não dá para se conformar com isso, querido. Não dá. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos nos conformar. Porque este tempo revelou quem de fato é verdadeiramente filho de Deus. Este tempo que nós estamos vivendo verdadeiramente revelou quem é filho de Deus. Quem tem Deus como seu alto padrão. Porque, querido, o meu maior medo, e na verdade não é um medo, talvez isso já esteja acontecendo, é de que quando tudo isso acabar, as pessoas se contentem em ficar em casa, cultuando pela internet. Isso já está acontecendo, isso não é um medo meu. Não tenho um problema com isso. Mas a minha preocupação é pessoas não entenderem que elas foram chamadas para influenciar outros. Que elas precisam ter comunhão com os outros irmãos. Que elas precisam estar debaixo de uma cobertura espiritual. Estar debaixo de uma cobertura que vem do céu. Estar debaixo da autoridade de um pai espiritual daqui na terra. Elas não compreenderem isso. Isso tudo passar e elas ficarem no conforto do seu sofá, comendo pipoca e assistindo um culto pela internet. Não há nada pior do que isso. Eu te encorajo, você que está nos vendo agora, não assista os nossos cultos. Não assista. Porque isso tudo que nós estamos aqui, isso que nós estamos vivendo, não é a nossa realidade. Não assista os nossos cultos. Na
verdade, não são culto para nós, é culto para Deus. Então nós cultuamos a Deus, seja em casa, seja aqui, nós cultuamos a Deus. E a minha preocupação é isso, das pessoas não compreenderem, continuarem não compreendendo e se enterrarem nessa revelação religiosa de que o simples fato delas darem play num vídeo, elas já estão salvas. Eu estou ouvindo a palavra de Deus. Olha, que legal, que bom. Cumpri a minha meta na semana. Você foi chamado para ser filho, filha. E filho e filha causa impacto na vida de outras pessoas. Filho, filha causa impacto na vida de outras pessoas, porque você passa de filho e se torna pai espiritual de alguém. Timóteo foi enviado como filho, mas ele chegou na condição para os coríntios como pai. Você é filho de Deus, e onde quer que você seja enviado, você é filho de Deus, mas você está na condição de pai naquele lugar, naquela região. Compreenda isso, querido, pelo Espírito. Compreenda isso. Compreenda isso. Não olhe, não busque uma revelação de Deus de forma religiosa. Não busque revelação da igreja que você serve de maneira religiosa. Não, busque a revelação de um relacionamento espiritual com o seu Pai do céu. Busque um relacionamento espiritual com a sua igreja, com o Pai espiritual que Deus colocou para você, para cuidar de você. As pessoas que estão caminhando com você. Talvez você nunca conversou comigo, mas talvez você já conversou com uma irmã, com um irmão aqui da igreja, e você se sente acolhido porque ele é seu pai, ele é sua mãe espiritual. Porque eles têm pais. Quem tem pai rompe. Quem tem pai é ensinado. Quem tem pai cresce. Agora quem não tem, fica rodando em círculos, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, e fica naquela mesma situação, porque ela não compreendeu. Ela olha para a pessoa como um líder, ela olha para a pessoa apenas como um pastor, ela olha para a igreja apenas como uma igreja. Não, nós somos um celeiro de filhos espirituais, de pais espirituais. Nós somos um celeiro para as nações, de pais espirituais que tocarão as nações. Compreenda isso. Você foi chamado dentro da sua capacidade para causar a diferença na vida de outros. Se você não se posicionar, outros se posicionarão. Se você, como filho de Deus, como pai espiritual, não se posicionar, outros se posicionarão. Eu estou falando outros, não estou falando de outra igreja, não estou falando disso. Eu estou falando do mundo. O diabo também quer ser pai espiritual de alguém. Ele e seus demônios têm arquitetado planos maléficos para roubar a paternidade de Deus, estabelecer a paternidade dele sobre você e sobre as pessoas que te servem. Mas para isso nós precisamos nos posicionar, Batista. Mateus, precisamos nos posicionar. Mateus. Joel, a gente precisa causar diferença na vida das outras pessoas. Mas bem, nós precisamos causar esse impacto. E é interessante porque Jesus causou impacto nos discípulos. Os discípulos causaram impacto em multidões. E multidões tocaram multidões. E tocaram multidões. Nos tocaram e nós tocaremos multidões. Vamos tocar outras multidões. Multidões tocarão outras multidões. E assim sucessivamente. Porque o reino funciona dessa forma. Eu toco o Flávio toca o Mateus. O Mateus toca o Joel toca o Braz toca o Charles toca o Alexandre, o José, a Maria. E assim é. Assim é. Compreenda isso no teu espírito. Você foi chamado para tocar outras pessoas.
Mas para que isso aconteça, você precisa ser curado. Para que isso aconteça, você precisa olhar para o seu Deus como seu Pai. E Ele vai curar você. Ele vai te dar uma revelação do céu. Você vai caminhar com pais espirituais, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te ensinar, pessoas que vão arrancar da sua vida demônios, pessoas que vão arrancar da sua vida o diabo, pessoas que vão arrancar da sua vida traumas, vão curar você de dentro para fora através do Espírito Santo, para que você aí sim se torne pai de multidões. É esse o entendimento que nós temos. Eu espero que esse é o entendimento que o Espírito Santo toque no seu coração. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Fique de pé no seu lugar. Você aí na sua casa também tenha o entendimento de que você é filho. Deus, Ele te restaura como filho amado. Deus, Ele te restaura como filho amado, para que você toque outras pessoas, outras gerações. Compreenda isso, teu espírito. Eu não sei qual é o nível de frustração do seu coração. Eu não sei qual é o nível de frustração que você tem dentro de si para compreender essa palavra. Mas eu quero que nessa noite você ponha a mão sobre o seu coração e abra o teu entendimento, abra o teu coração para o Pai. Permita o Pai curar o teu coração. Permita o Pai restaurar as suas forças. Permita o Pai fazer essa revelação. Permita o Pai te reposicionar como pais reposicionados. Possamos compreender, ó Pai, que fomos chamados para uma vida excelente no céu. Fomos chamados, ó Pai, para cumprir um propósito na terra. Fomos chamados, ó Pai, para viver o melhor do Senhor aqui na terra. Deus, e tudo que vivemos, tudo que somos, são detalhes de um projeto, de um plano maior. Tudo que temos vivido, todos os detalhes da nossa vida, Pai, por mais dolorosos que sejam, por mais sacrificiais que sejam, por mais marcantes que sejam, Pai, são detalhes que com
misericordioso. Oh, em nome de Jesus. Assim como a tua palavra diz, vinde e tornemos-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele para todo sempre. Pai, em nome de Jesus, toda ferida aberta, todas as chagas que se abriram, todos os traumas, todas as impossibilidades que vivemos, Pai, sejamos curados, sejamos restaurados, para que venhamos a curar, para que venhamos a restaurar outras vidas. Disse assim: bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele fez a ferida e ele mesmo a atará. Ele fere e as suas mãos curarão. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nos ferem, que machucam, que nos marcam. Nós precisamos ter a ciência e a compreensão de que o Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele vai curar todas essas feridas. Ah, Ele é maldoso, foi Ele que fez. Não. Isso faz parte de um propósito, de um projeto.
Assim como Jó viveu essa experiência de ter vivido isso na sua vida. Coisa que talvez muitos de nós não aguentaríamos. Negaríamos a Deus. Nós olhamos para a vida de Jó e vemos que Jó perdeu tudo que ele tinha. E ele permaneceu firme. E talvez nós, no lugar dele, nós iríamos desistir, amaldiçoado Deus, falado coisas terríveis de Deus, como muitos de nós fazemos. Mas o próprio Jó tinha essa revelação. Não importa o que aconteceu comigo, eu tenho um Deus que vai curar. Ele vai sarar. E tudo isso que ele está fazendo tem um propósito. Propósito de tocar alguém. Estamos aqui sendo tocados pela vida de Jó. Aquele que permite a ferida vai curar. E ele vai curar para que você cure. Ele vai restaurar a ferida para que você restaure feridas. Quantas pessoas estão esperando por você, querido, querida? Quantas pessoas estão esperando o seu posicionamento de pai para cuidar de outros? Você já viu que você atrai muitas pessoas com uns problemas parecidos com os seus? Que muitas pessoas chegam para você, para conversar talvez com você, para desabafar, e talvez elas falam as mesmas coisas que você viveu ou está vivendo. É assim. Por quê? Deus vai restaurar você, curar você, para você curar. Eu não tive problemas lá na minha família, lá 20, 30 anos atrás, à toa. Doeu em mim lá. Mas hoje eu entendo que as marcas que aquilo gerou é para eu curar outras pessoas no poder do Espírito Santo. É para que outras famílias sejam tocadas. É para que filhos que tiveram traumas como eu tive, tenham também vida, uma vida melhor hoje. Sejam curadas hoje. E o que mais aparece, querido, são pessoas que chegam a mim e falam: olha, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, minha vida é assim, minha vida é assado. Estou desgostoso com a igreja, estou desgostoso com isso, uma pessoa órfã. E aí eu posso usar todas as minhas marcas, todas as minhas experiências e servir de modelo para outros. Querido, você não sofre as coisas por acaso. Mas o mesmo Deus que abre e que permite abrir a ferida, Ele vai curar. O mesmo Deus que faz o vaso é o mesmo Deus que enche o vaso e capacita o vaso no seu propósito. Compreenda isso. Deus quer que você toque pessoas. Pare de se preocupar em tocar ministérios. Pare de se preocupar em querer coisas, cargos. Não se preocupe com isso. Toque vidas, toque pessoas. Use a sua vida para tocar outros. Gostaria que você levantasse as suas mãos em direção à sua casa. Você em sua casa também. Espero que você esteja cultuando conosco nesse momento. Estenda as suas mãos aí nos cômodos da sua casa. E como um ato profético, como um símbolo profético, e como pai, você vai começar a abençoar a sua casa. Começa a abençoar ali o seu marido, começa a abençoar seu esposo, começa a abençoar seus filhos, começa a abençoar seus pais, abençoe seus tios, avós, primos, abençoe a sua família. Começa a declarar sobre a vida deles uma unção poderosa do reino dos céus sobre a vida deles, uma unção de cura. Começa a orar aí para que haja cura, não só física, mas cura na alma, cura no espírito. Abra sua boca como um pai espiritual, representante legal da sua casa. Comece a abençoar o seu lar, a vizinhança, as pessoas que vivem ao redor da sua casa. Clame pelo Espírito.
suas mãos, Pai. Se posicione como o pai espiritual dele também. Seja modelo para o seu filho, para a sua filha. Quem sabe, filho, a salvação dos seus pais não está em você. Você se tornar um modelo para a vida dos seus pais. E nesse caso você se tornar um pai espiritual e abençoar a sua casa. Quem sabe aquele colega do seu trabalho não seja salvo com o posicionamento seu de ser um modelo de Cristo na terra. Estamos aqui reunidos como teus filhos, Deus. Queremos cura, queremos restauração. Precisamos ser restaurados, ó Pai, no mais profundo, no mais íntimo do nosso ser, para que possamos desenvolver e cumprir o propósito do Senhor na terra. Que eu seja modelo da minha geração, que eu seja um exemplo da minha próxima geração, as pessoas que estão ao meu redor. Que eu me preocupe com isso, Senhor. Assim como o Senhor se preocupou com os seus discípulos, de ser um modelo para os seus discípulos. E para que os seus discípulos também pudessem ser modelo para outros. Que nós possamos continuar esse ciclo e entender que nós somos imitadores do Senhor. Por isso, pessoas podem nos imitar, pessoas podem nos seguir. Venha cair por terra todo o pecado. Pai, tem tanto pecado prendendo crente, pessoas, homens, mulheres. Tanto pecado tem travado a vida espiritual das pessoas. Nós oramos para que este pecado seja destruído pelo teu sangue. Que as pessoas sejam perdoadas, curadas, libertas. Tantas pessoas que estão com sofismas, estão com mentiras, blasfêmias em suas mentes, impedindo-as de romper. Seja caído por terra agora pelo sangue e do poder do nome de Jesus. Possamos receber a revelação do céu, nosso espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça um experimento essa semana. Seja um modelo para alguém. Seja um diferencial para alguém. Não julgue. Não murmure, não xingue, como vocês diziam aqui, né? Não fale mal das pessoas. Seja o exemplo para elas. Ajude-as a sair deste poço. Porque se Deus tem te ajudado a sair do poço, é porque Ele vai te ajudar a tirar outras pessoas do poço. Se você saiu do pecado, é porque Ele te capacitará a tirar outras pessoas do pecado. É assim que funciona. Não pare em você. Flui através de você. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos.
graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para sempre. E todos os filhos de Deus dizem: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda bem forte. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Quarta-feira estamos aqui de volta às 19 horas. Venha, você que pode, venha para o culto, venha cultuar ao Senhor Jesus. Deus abençoe você. Vá em paz.